Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro mar. Preciso ser forte, pois muito a quem enfrenta. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a odiar, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são tuas, as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão. E que ao meu redor conheçam Deus que sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus fins, meu futuro, pra estar onde queres, o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Eu vivo meus dias inteiros e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Irmãos, depois dessa linda mensagem, nós possamos nos ajoelhar. Quem pode se ajoelhar agora para agradecer ao teu santo nome? Pai amado, te damos graças, Senhor, muitas graças porque o Senhor nos conduziu, nos trouxe aqui em segurança. Te pedimos, Pai, pelas pessoas também que estão enfermas, que a gente não sabe, Senhor, mas tem pessoas enfermas, Senhor, dos nossos familiares, Pai. Te pedimos, Pai, uma bênção, que o Senhor derrame todo o seu Espírito Santo sobre a irmã que vai trazer a mensagem, que ela venha de encontro às necessidades de cada um de nós. Que o Senhor possa, Senhor, através dessa mensagem, nós chegarmos mais perto de Ti, e que nós possamos, hoje, nesse primeiro sábado deste ano, Senhor, que nós não conhecemos, Senhor, nada, mas que o Senhor conhece. E cuide de nós, cuide de todos nós, que nós possamos, com muita alegria, estar esse ano todo ao Teu lado.
que o nosso pé não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que siga em frente, na direção de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Feliz sábado, igreja. Hoje, para mim, está sendo muito especial estar aqui pregando. Eu sempre quis que a minha cunhada cantasse no meu sermão, sempre quis que a minha família assistisse também o sermão, eles estão aqui. Tanto que eu comecei a gravar para eles poderem assistir, né? E hoje, com a graça de Deus, eles estão aqui comigo. Também a minha família, que veio junto com meu marido, né? Minha sogrinha, meu sobrinho, minhas cunhadas, tá muito especial para mim. E como Deus prepara, né? Que o irmão também trouxe poesia, deixou tudo mais lindo. Realmente é gratificante estar aqui. E eu tenho certeza que Deus escolheu esse tema para hoje, porque na escola sabatina nós já começamos a falar sobre ele. Espírito Santo. Hoje vamos sair daqui, com certeza, cheios do Espírito Santo. Abram em Lucas 11, versículos 9 a 13. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois tudo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai, do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O que Deus mais anseia nos dar hoje? O Espírito Santo. O Senhor anseia dar o Espírito Santo àqueles que o servem, muito mais do que os próprios pais estão dispostos a dar coisas boas para os seus filhos. O Espírito Santo, ele é tão discreto e tão pouco falado, que nem a irmã falou, que muitas coisas sobre ele são um mistério. E tudo que não estiver na Bíblia sobre o Espírito Santo, nós não podemos fazer conjecturas. O que Deus quis nos revelar está na Bíblia. Então Deus hoje quer nos dar o Espírito Santo. Mas nós já não recebemos o Espírito Santo quando nos batizamos? Já não recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos? Realmente não tem como separar a conversão do batismo do Espírito Santo. Acontece junto. Porém, quanto tempo dura o batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo dura por um dia. Nós precisamos pedir o batismo diariamente. A porção, então, do Espírito Santo é dada por um dia. Eu li um livro que ele separou as pessoas em 3 tipos de pessoas conforme o seu relacionamento com Deus. O primeiro grupo ele chama de pessoas naturais, que são pessoas que não têm relacionamento com Deus. O relacionamento é inexistente. O segundo grupo ele chamou de espirituais. São as pessoas que têm um relacionamento pleno com Deus. E tem também o terceiro grupo, que são as pessoas carnais. Elas têm um relacionamento parcial ou fingido com Deus.
Nós encontramos sobre o homem natural em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vou ler para vocês. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Essas pessoas não compreendem, porque não têm um relacionamento com Deus. Agora, o membro espiritual vem a seguir, nos versículos 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, não é compreendido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que bênção ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa. Temos em detalhes na Bíblia o sofrimento que Cristo passou e venceu, para que nós também possamos vencer o mundo. Cristo pedia a presença do Espírito Santo todos os dias e clamava as providências divinas. E venceu o mundo usando as mesmas armas que estão à nossa disposição também hoje. Já o membro carnal nós podemos encontrar em 1 Coríntios 3, versículos 1 a 4. Vou ler para vocês. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Vocês percebem que Paulo está falando com pessoas que estavam na igreja? As pessoas carnais e as espirituais, ambas estão na igreja, ambas têm um relacionamento com Deus. Paulo, então, está falando a irmãos, e chama de carnais. Então, um indivíduo pode ser membro da igreja por curto ou longo prazo e ainda ser carnal. O perigo de ser carnal é que a maior parte dos cristãos carnais desconhecem a sua condição. Eles têm o desejo de ter vida de fé mais abundante, mas estão estacionados na vida carnal. Será que eu e você somos carnais? Eu me faço essa pergunta. Como eu vou saber se eu sou carnal ou espiritual? Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu estudei nesse livro que me inspirou esse sermão. As primeiras pistas do membro carnal é quando Paulo fala com esses irmãos dizendo que ainda eram carnais porque havia inveja, contendas e dissensões. Esses membros não cresceram na fé. Ficaram empacados no nível de bebês espirituais, pois ainda eram carnais. Sentimentos mundanos ainda preponderavam na vida deles, inveja, contendas e falta de unidade. O perigo é que é possível, inclusive, ter grande conhecimento bíblico e mesmo assim não ter crescido espiritualmente. A pessoa pode ser bem ativa na igreja e ocupar a posição de liderança,
e fazer grandes coisas e mesmo assim ser carnal. Tá? Mas esses não são os frutos bons? Fazer a obra na igreja, estudar a Bíblia, conhecimento. Vamos ler Mateus 7, versículos 22 e 23. Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que faziam grandes obras em nome de Jesus e Jesus nem sequer o conhecia. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O que Ele quer é relacionamento, é o coração. Então, mesmo com bons frutos, Cristo ainda não conhecia essas pessoas. Então, qual foi o problema deles? Eles não tinham uma comunhão verdadeira, somente a aparência. Ou eles não entregaram a vida a Jesus, ou se entregaram, não mantiveram essa entrega. É possível perder a salvação, mesmo após ter se convertido. Ou então não tinha uma relação pessoal com Jesus. Lembremos dos mestres da lei dos tempos de Jesus. Eles tinham conhecimento profundo da Torá, mas não conheciam a essência dos mandamentos da lei e não reconheceram Jesus. O Velho Testamento todo apontava para Cristo. O sistema cerimonial deles apontava para Cristo, o santuário apontava para Cristo, e quando Cristo chegou, não reconheceram. Como está a sua relação com Jesus? Uma pessoa pode estar na igreja e estar perdida. Podemos estar sendo carnais quando somos iguais às pessoas mundanas. As pessoas carnais se comportam como o homem natural, embora em embalagem religiosa. Ou seja, esses também não discernem as coisas espirituais. Outros comportamentos carnais acontecem quando tudo passa a ser penoso. Exige muito esforço fazer a lição, fazer no bíblico, convidar alguém para ir na igreja, que constrangedor, fazer um estudo bíblico, participar das atividades da igreja. Se estamos assim, estamos carnais. Eu fiquei muito orgulhosa hoje dos irmãos que estudaram, a lição e participaram. Foi muito bonito de ver hoje a escola sabatina, com os irmãos participando. Isso me alegrou muito. Eu amo estudar a lição, até eu compartilho um resumo da lição na internet. Então, a boa notícia é que existe remédio para deixarmos de ser carnais. É um maravilhoso presente de Deus, o Espírito Santo. Nós também precisamos cuidar para não cair no fanatismo. É outra consequência da falta do Espírito Santo. O exagero e a tentativa pelo esforço humano de vencer o pecado nos transforma em fanáticos, a ponto de virar um fardo fazer a vontade de Deus. Mas também não podemos ir para o outro lado, ser displicentes, acomodados, pensando que somos todos pecadores e meu jeito é assim. Todo mundo tem o seu temperamento e cada temperamento tem virtudes, mas tem também defeitos, deficiências que precisam ser dominadas. Devemos ter domínio próprio. Além do domínio próprio, os frutos do Espírito são 9. A Tete que cantou esses dias para mim, os 9 frutos, o fruto do Espírito que são 9 gominhos, que o fruto é 1. Então, saberemos que estamos no fruto do Espírito quando tivermos os 9
comportamentos do, do, do fruto do Espírito. Vamos ler Romanos 8, versículos 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pergunto de novo, como está a sua comunhão com Jesus? O Espírito Santo habita em você? Você é mesmo de Cristo? Eu gosto muito como o Rodrigo Silva explica, o irmão também explicou com outras palavras, né, que quando Cristo ele nos converte, ele está nos tirando da lama. E a santificação vem depois, quando Cristo tira a lama de nós. Então, nós vamos sendo purificados e esse é um processo para toda a vida. Assim, precisamos estar conscientes que somos pecadores e estamos impregnados do pecado. Porém, caminhamos ao alvo que é Cristo. E Cristo vai nos purificando, removendo toda a sujeira. Isso é um crescente, um processo para toda a vida. Precisamos focar em Cristo. Podemos comparar ao querer chegar mais perto do sol e andar em direção ao sol. Andando em direção ao sol, a gente sempre parece que está longe, mas se a gente olhar para trás, a gente andou bastante. Assim é também o cristão. O foco é olhar para Cristo. E um dia nós olharemos para trás e perceberemos a nossa transformação, o quanto nós nos distanciamos do mundo. Então, a solução para todos os nossos problemas está à disposição. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo. Jesus nos deixou o alerta através da parábola das 10 virgens. O único problema daquelas virgens foi a imprudência de não se abastecerem do óleo para o período que o noivo demorasse. O óleo representa o Espírito Santo. Em Mateus 25, no versículo 2, diz que 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. E lá no versículo 9, Jesus diz para elas querem entrar, não, as outras virgens, né? Elas pedem para as outras virgens óleo emprestado e elas, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Aqui mostra que a cota do Espírito Santo é individual. Cada um recebe a sua. O óleo, então, representa o Espírito Santo, que, como vimos, Deus quer nos dar com abundância. Nunca acaba, basta pedir. E nessa história vimos que metade das virgens não se abasteceu do Espírito Santo e por isso elas perderam a oportunidade da salvação, pois a porta da graça se fechou quando elas não estavam preparadas. Aqui a gente lê, né, que se fecha a porta ali das bodas do casamento e elas batem na porta e Cristo diz mais uma vez, não as conheço. Elas não tinham o quê? Relacionamento com Deus. Os cristãos carnais, infelizmente, negam a Cristo, dão mau testemunho através da maledicência, conversas destituídas de bom senso, palavras inverídicas ou descorteses, quando se esquivam das responsabilidades da vida, prejudicam outras pessoas, quando buscam prazeres pecaminosos, quando se conformam com o mundo, quando são indelicados, quando possuem amor às próprias opiniões ou pela justificação própria, quando nutrem dúvidas, andam ansiosos desnecessariamente ou deixam-se dominar por pensamentos sombrios. Esses cristãos carnais, eles não mataram o seu ego.
Essa é a diferença. Se estamos em Cristo, se adoramos a Cristo, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Por isso, adorar a Deus nos cura, porque nos transformamos cada vez mais à imagem de Cristo. Agora, se a gente não coloca Deus nesse lugar de adoração, a quem nós estamos nos tornando parecidos? Se estamos egoístas, estamos nos tornando parecidos com Satanás. O egoísmo é o pecado, é o ego. E o nosso Deus é altruísta. Então essas coisas só são vencidas se nós nos abastecermos na primeira hora da manhã, clamando pelo batismo do Espírito Santo. E assim a gente vai poder passar o dia inteiro na presença de Deus. Tudo que Deus sempre quis e revelou na Bíblia é que Ele queria habitar conosco. Ele queria um relacionamento, uma reconciliação com a humanidade caída. Em Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A súplica pelo derramamento do Espírito Santo é indiretamente um pedido pela presença de Jesus na sua vida. Deus hoje se faz presente através do Espírito Santo. Em Romanos 8,2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E em Romanos 12,1 Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso significa matar o próprio eu. O nosso ego é vaidoso, é ofendido, é facilmente ciumento, irritado e ressentido. Deus quer nos libertar dessas atitudes. Em João 4, 23 e 24 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa adorar conscientemente, estar cheio do Espírito Santo. E adorar em verdade significa viver uma vida completamente entregue a Jesus, que é a personificação da verdade. O Espírito Santo é o mais importante, mas também são importantes a oração, a conexão com Deus através da sua palavra, a participação em serviços de adoração, entre outros. Não dá para nós agradar a dois senhores. Querer viver segundo a vontade de Deus e em conformidade com as suas próprias ideias. Em Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O mundo nos diz para escutar o coração. Mas a Bíblia diz, lá em Jeremias 17,9, que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas vezes o coração nos engana? É por isso que as Escrituras também dizem, sobretudo, o que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Então é para os carnais que Tiago diz: pedem, mas não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Deus, ele quer
mais que tudo, nos abençoar e suprir todas as nossas necessidades. Mas Ele sabe o que é melhor para nós. Então, aqueles que pedem com uma atitude carnal, na verdade querem alimentar o seu ego, pois vivem através dos seus próprios esforços e habilidades. Em Gálatas 6:8 diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Hoje nós sabemos que nós vivemos no tempo de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Deus disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas por que Jesus está do lado de fora batendo na porta que está fechada? O seguidor morno não tem vida em abundância e passa a ser mau exemplo. Os cristãos de coração dividido são piores que os infiéis, porque pelas suas palavras enganosas e posição evasiva, levarão muitos a se desviar do caminho reto. A igreja primitiva batizava milhares de pessoas, mas hoje o crescimento é lento. Atualmente temos excelentes recursos em abundância, mas não permitimos que o Espírito Santo atue. Acontece que livros, educação, um bom equipamento técnico e até mesmo carisma se tornam um substituto para a presença de Deus. Pregar, orar em público, organizar atividades da igreja, preparar programas evangelísticos, dar aconselhamento pastoral, tudo isso pode ser aprendido e também colocado em prática sem o Espírito Santo. As grandes leis éticas da Bíblia, como amar seu inimigo e perdoar a todos por tudo, e vencer o pecado, só podem ser alcançados através do poder do Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, não conseguimos, não temos força. Como Deus vê, então, os nossos esforços humanos para fazer o bem? Vamos ler Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos com a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Em Jeremias 13:23 diz: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. A nossa natureza carnal prevalece se nós não pedirmos o Espírito Santo. É apenas o Espírito Santo que nos capacita a fazer a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus é bem diferente daquilo que a gente acha que é certo, correto. Ou até às vezes é porque é muito difícil de fazer. O mais difícil talvez seja o perdão, perdoar alguém que fez algo errado. O perdão é divino, não está em nós. Por isso é através do Espírito Santo que nós conseguimos também perdoar. Ezequiel 36, versículo 26 e 27 diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Então somos nós que obedecemos. Deus diz que Ele fará nós obedecer. Ele fará nós andar nos caminhos dele. Em Romanos 8:7 diz: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Nós não conseguimos obedecer. Mas, através do Espírito, nós conseguimos. Deus precisa da nossa decisão. O resto Ele faz.
É a obediência que Deus quer de nós? Não. Ele quer rendição. Com a rendição a gente passa a obedecer. É uma consequência. A salvação é somente pela graça de Cristo e nada mais. Não tem nenhum mérito em nós. Tudo que a gente faz é em vão. A única forma de se salvar é em Cristo. E então, uma vez salvos, convertidos, nós passamos a obedecer através do Espírito. E aí sim, é os méritos de Cristo que vêm através de nós. Nós somos apenas instrumentos por onde Deus ele canaliza as suas bênçãos. Nada vem de nós, nada é para nossa glória, nada é para nós, é tudo para a honra e glória de Deus. As operações do Espírito estão sempre em harmonia com a palavra escrita. O Espírito Santo inspirou os profetas a escreverem a Bíblia, a palavra de Deus. Logo, quando pedimos o Espírito Santo, nós teremos o mesmo Espírito que tem na Bíblia. O Espírito Santo, ele jamais vai ser contraditório a si mesmo. Então, como saber se estamos no Espírito? Nós precisamos estudar a palavra e conferir se os frutos estão conforme as Escrituras, se o que se diz estão conforme as Escrituras, então saberemos que estamos no Espírito, porque ele nunca vai ser contraditório. Quais são então os meios espirituais para permanecer em Cristo? O Espírito Santo, a palavra de Deus, a oração, que somos nós conversando com Deus, né? Já a palavra é Deus conversando conosco. O testemunho, né, nos fortifica cada vez mais. E uma vida completa de entrega e de serviço a Deus. Cristo diz em João 15:4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Cristo é a videira. Nós precisamos nos manter na videira para receber a seiva de Cristo, o Espírito Santo. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. O sinal, então, que nós realmente acreditamos e confiamos em Deus é a nossa completa rendição a Ele. Tem que ver com a nossa entrega completa e nossa vontade de segui-lo em tudo. Portanto, a nossa entrega deve ser diária. Lucas 9:23. E Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. O fardo da cruz não significa que teremos dificuldades todos os dias. Significa negar diariamente o nosso ego e nos submeter com gozo e disponibilidade ao serviço de Cristo. Pois então recebemos nossa vida espiritual ao renascermos no dia do nosso batismo, mas para nos manter é necessário cuidados diários, para não ficarmos fracos, doentes e até morrermos espiritualmente. Por isso, diariamente, precisamos nos alimentar de Cristo, do Espírito Santo, da mensagem de Deus. Quando fizermos a nossa devoção pessoal, todas as nossas murmurações emudecerão. Todas as dificuldades serão resolvidas e todos os problemas agora desconcertantes nos encorajarão. O segredo de Paulo que nós estudamos hoje. A entrega e a presença de Deus na vida dele. Ter uma relação diária com Deus conduz a uma entrega permanente e uma dependência constante de Cristo. Jesus diz, vinde a mim, e quem vier a mim, eu jamais lançarei fora. João 6:37. Então, vimos que podemos nos converter, que devemos ser batizados e receber o Espírito Santo. Nós também percebemos que podemos perder o Espírito Santo
e podemos nos reconectar com Ele. Temos que nos deixar ser preenchidos pelo Espírito Santo repetidamente, dia a dia. Se encher do Espírito não significa que nós teremos mais dele quantitativamente, porque ele já é entregue por completo. Na verdade, é ele que terá mais de nós. Nós não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Em João 3,24 diz: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. É assim que nós conferimos se estamos em Cristo, se estamos guardando os mandamentos. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Não por obras, para que ninguém se glorie. Em Gálatas 5, fala dos frutos do Espírito, né? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Quando lemos ali, o fruto está no singular. É como uma laranja com vários gominhos. Então, quem tem o fruto tem todos os gominhos. Já os dons são diferentes. Eles são distribuídos conforme a sabedoria do Espírito, conforme a necessidade da igreja. Marcos 11:24 diz: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Geralmente, não percebemos nenhuma diferença no exato momento da oração que recebemos o Espírito Santo. Mas as nossas orações são respondidas pela fé e não por nossas percepções. Então, o Espírito Santo não é aquele arrepio de ouvir uma palavra bonita. O engano também consegue nos fazer se arrepiar. O Espírito Santo não é também o cair, pular e agir de forma estranha. Nosso Deus é divino. Ele não vai se rastejar no chão. Então, não precisamos esperar por qualquer evidência exterior de bênção. O dom, então, se acha na promessa. Precisamos conhecer as promessas de Deus, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir suas promessas. Independente se merecemos ou não, Ele cumpre simplesmente porque Ele é fiel. O que Deus prometeu, Ele pode realizar. E de que o dom que nós já possuímos se efetivará quando deles mais necessitarmos. O dom vem quando precisarmos. As promessas espirituais estão sempre disponíveis. O Espírito Santo, sempre que for clamado, ele sempre vai ser disponibilizado. Agora, diferente é as promessas de bênçãos temporais. As bênçãos temporais, elas são concedidas de acordo com a providência divina. Portanto, algumas vezes são concedidas, as outras não. Podemos relembrar a história dos 3 amigos da fogueira, os amigos de Daniel jogados na fogueira. E então, a promessa de Deus que o fogo não queimará aconteceu e eles saíram intactos. Mas depois nós percebemos, por exemplo, religiosos como John Hus e Jerônimo. Eles foram queimados em uma fogueira. Nesse caso, diríamos que a oração deles não foram ouvidas? Eles eram aqueles que defendiam a mensagem de Deus e por causa disso foram jogados em uma fogueira. Na história deles, que também é relatada no livro Grande Conflito, revela que eles se prepararam para a fogueira como se estivessem indo para uma festa de casamento. Eles não emitiram nenhum grito de dor, mas pelo contrário, se ouvia cantos de hinos até que o fogo os calou. Ambos foram valentes e muitos que testemunharam as suas mortes se converteram. A ponto de se dizer que as mortes dos mártires eram como sementes e mais cristãos surgiam. É evidente que Deus interveio naquele momento. Eles se tornaram valentes. Eles receberam o dom do martírio.
E se mesmo assim nós tivermos dificuldade de crer, oremos a Deus pedindo: eu quero crer, me ajude na minha falta de fé. Por isso que hoje eu quero apelar para vocês, para buscar o Espírito Santo e se permitirem ser usados na obra de Deus. É isso que nos traz alegria, é ver nós batalhando na guerra entre o bem e o mal, nessa guerra espiritual, e trazermos mais almas para Jesus. Então, a minha cunhada vai cantar. E aqueles que sentiram no coração esse apelo de buscar mais Deus na sua vida e de atuar mais na obra, seja fazendo oração, seja fazendo convites para a igreja, seja dando estudo, seja ensinando, seja pregando, seja como for, ofertando, e tudo seja para a honra e glória de Deus. Milagres incontáveis.